Olá, dando continuidade à aula de noções básicas de imunização, vamos falar um pouco sobre adiamento, contraindicação, falsas contraindicações, vacinação simultânea e situações especiais. Realizamos um adiamento da vacinação em pacientes com doenças agudas febris moderadas e graves, doenças neurológicas em atividade ou recente, pacientes em uso de corticoides em alta dosagem. É considerada imunossupressora a dose de 2 mg por dia ou mais de prednisolona ou equivalente para crianças e acima de 20 mg dia ou mais em adultos por mais de 2 semanas. Esses indivíduos devem aguardar 3 meses após a suspensão de tratamento para vacinação devido a possível inadequação de resposta vacinal. Pacientes que se vacinaram contra a febre amarela devem aguardar 30 dias para início ou retomada da corticoterapia em altas dosagens. Vacinas virais vivas, injetáveis e administração de produtos contendo imunoglobulinas, sangue e hemoderivados, não vacinar com vacinas de agentes vivos atenuados nas 4 semanas que antecedem o uso dos produtos e até 90 dias após a utilização dos mesmos. Contraindicações gerais de vacinação. As contraindicações gerais são para pacientes que possuem hipersensibilidade, ou seja, reação anafilática confirmada após o recebimento de dose anterior da vacina, história de hipersensibilidade a qualquer componente da vacina. Contraindicações específicas da vacinação. Vacinas de bactéria e vírus vivo atenuado, em princípio, não devem ser administradas em pessoas grávidas, salvo em situações epidemiológicas, onde deve-se avaliar o risco-benefício, como é o caso da vacina de febre amarela. Pacientes que apresentam imunodeficiência congênita ou adquirida, ou seja, por doença ou medicamento. Portadores de neoplasias malignas. Pacientes submetidos a transplante de medula ou outros órgãos. Pacientes infectados pelo HIV, pacientes com tratamento de corticosteroides em alta dosagem ou pacientes submetidos a outras terapias imunossupressoras, como no caso de rádio e quimioterapia. São falsas contraindicações para a vacinação. Doenças benignas comuns, como doenças infecciosas recorrentes ou alergias de vias aéreas superiores, como tosse, coriza, diarreia leve ou moderada, doenças de pele, entre outras. Desnutrição, doença neurológica estável, tratamento sistêmico com doses diárias não elevadas de corticosteroide por curto período ou tratamento prolongado com doses baixas ou moderadas em dias alternados, uso de corticoide inalatório, prematuridade ou baixo peso ao nascer. As crianças devem receber as vacinas conforme a idade cronológica, com exceção da vacina do BCG, que deve ser administrada apenas quando a criança atingir pelo menos 2 kg de peso, pela dificuldade de administração da técnica ID da vacina, internação hospitalar, exceto para as vacinas de polio oral, que é a VOP, e a rotavírus, que são vacinas de vírus vivo atenuado, história familiar e o diagnóstico clínico pregresso de doenças imunopreveníveis, uso de antibiótico e aleitamento, exceto nutrizes de bebês com menos de 6 meses de idade para a vacina de febre amarela. Vacinação simultânea. A vacinação simultânea consiste na administração de 2 ou mais vacinas ao mesmo tempo, em locais anatômicos diferentes e vias de administração diferentes. De um modo geral, as vacinas do calendário elas podem ser administradas simultaneamente, sem que ocorra qualquer interferência na resposta imunológica. Porém, existe apenas uma exceção, que é o caso da vacina de febre amarela e tríplice viral ou tetraviral nas crianças menores de 2 anos de idade, onde devemos dar um intervalo mínimo de 30 dias entre as doses, devido à interferência na imunogenicidade. Para crianças maiores de 2 anos de idade, essas vacinas elas podem ser administradas simultaneamente, porém, na impossibilidade de realizá-las simultaneamente, devemos dar um intervalo de 30 dias entre elas. Situações especiais. Para situações especiais, devem ser realizadas particularidades para indicação ou não
de vacinação. Pacientes em terapia de corticosteroides de uso contínuo por mais de 14 dias em dose imunossupressora devem ser vacinados com intervalo de pelo menos 3 meses após a suspensão da droga. Pacientes HIV positivo necessitam de proteção especial contra as doenças imunopreveníveis. Devido a isso, eles devem ser encaminhados aos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais, que são os CRIAs, para melhor avaliação do esquema vacinal. Crianças filhas de mãe HIV positivo, com idade inferior a 18 meses, que não possuem alterações imunológicas e não possuem sinais e sintomas clínicos indicativos de imunodeficiência, podem receber as vacinas dos calendários de vacinação e as disponíveis no CRIA. Pacientes com imunodeficiência clínica ou laboratorial grave não devem receber vacinas de agente vivo atenuado. Paciente que fez transplante de medula óssea deve ser encaminhado ao CRIA no período de 6 a 12 meses pós-transplante para revacinação conforme indicação. Agora convido vocês a permanecerem na plataforma, realizarem as leituras complementares e os exercícios.